Olá, então vamos iniciar a nossa live de hoje. Eu chamo Alberto Goldman. Olá, Araceli. Então, meu nome é Alberto Goldman, sou cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Só me permitam trocar o óculos aqui. Agora, não, piorou. Então, Alberto Goldman, cirurgião plástico daqui de Porto Alegre, sul do Brasil, e vamos iniciar a nossa live de hoje, lembrando que essa é uma troca de informações meramente informativa. Nós não temos a pretensão de esgotar nenhum assunto e muito menos de substituir uma consulta presencial com o seu cirurgião plástico ou com o seu médico dermatologista ou de outra especialidade, né? Então, lembrando que, olha, temos já pessoas aqui, amigos e pacientes e colegas de Portugal também entrando. Olá, bem-vindos. E o que nós queremos, então, em última análise, é informar, é trocar informações atuais, informações recentes sobre esse universo da cirurgia plástica. E de tempos em tempos, então, escolhemos assuntos diversos, atuais, interessantes, para poder tirar dúvidas, para poder sugerir alguma alteração, para poder, enfim, opinar sobre os diversos tratamentos que envolvem esse mundo da cirurgia plástica, né? Me apresentando então rapidamente, eu sou cirurgião plástico há mais de 3 décadas, atuo principalmente aqui em Porto Alegre e sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Além disso, também preceptor do serviço de cirurgia plástica do Hospital da PUC, junto aos residentes, e com doutorado em Medicina e Ciências da Saúde. Então já temos assim, algum caminho, né? E podemos com isso então tentar transmitir um pouco desse nosso conhecimento. Nós escolhemos hoje um tema bastante atual, né? E esse tema ele tem sido discutido recentemente em função de uma artista famosa, da Anitta, ter feito alguns procedimentos na face, em que pese ser uma pessoa jovem, uma pessoa bonita, e esses procedimentos, claro, que chamam atenção, ela está na mídia, ela é exposta, ela é uma pessoa que está em evidência, e aí então muitas pessoas acabaram comentando e perguntando, e pacientes questionando, e colegas comentando também nos hospitais, afinal de contas, o que fez essa moça, essa Anitta, né? Tô vendo que a Paty, nossa querida amiga também, né, entrou agora e deixa um beijo bem carinhoso para ela, né? Então, vocês também sintam-se bastante à vontade para fazer perguntas, para sugerir, para, enfim, tirar dúvidas, criticar, né? Olá, a NET também está nos acompanhando, e a ideia então realmente assim, a gente poder caminhar um pouco sobre esse tema, né? E vou mostrar também algumas figuras, algumas imagens, alguns resultados sob o ponto de vista mais ilustrativo, tá bem? Então, uma vez mais, então vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão atual, e a gente escolheu, digamos assim, um título, escolhemos uma nomenclatura, né? Um rosto jovem, um rosto fino, né? O que significa isso, como obter esse rosto fino, quais são as diferenças da nossa face com o passar do tempo, como você se situa nisso, né? Eu tenho um rosto fino, mas eu me acho jovem ou velho, eu acho que a papada me incomoda, ou os sulcos ao redor da boca chamam a atenção. Então, nós vamos fazer um passeio dentro desse mundo, né, que fala então da flacidez na face, quais são as modificações que surgem com o passar do tempo, e eu tenho certeza que se vocês se olharem no espelho, certamente cada um de vocês vai identificar alguma qualidade, que não precisa ser um desmérito, pode ser uma qualidade muito boa, pode ser uma alteração que já não está muito de acordo com a sua expectativa, né, mas fundamentalmente conseguir entender isso, né. Então, sempre que na cirurgia plástica, nós sempre falamos, e também comentamos com nossos alunos, né,
o que é e qual a diferença de um rosto jovem para um rosto mais envelhecido, para um rosto mais entristecido, para um rosto mais, enfim, com menos jovialidade, né? Então, nós sabemos que sempre que nós falamos de um rosto jovem, nós pensamos numa forma, que é a forma de um triângulo, tá? Forma de um triângulo. Aliás, quase todas as estruturas da face, nós mais ou menos, do ponto de vista assim, de avaliação, de critérios, de conceitos, a gente assemelha com estruturas, com formas geométricas. Então, falamos assim, o rosto pode ser triangular, pode ser oval, pode ser quadrado, o nariz é uma pirâmide. Então, todas as estruturas que a gente consegue, então, pensar, imaginar, avaliar como figuras geométricas nos dão também uma facilidade, uma característica mais fácil, um caminho para que a gente possa identificar as alterações e buscar o tratamento. Dito isso, o rosto jovem é um rosto triangular, né? Só que o triângulo ele pode ser um triângulo com ápice para cima ou pode ser um triângulo com ápice para baixo, né? Então, nós sabemos sempre que o triângulo com o ápice para baixo ele é um triângulo que denota rejuvenescimento na face. Tá? E quando nós vamos envelhecendo, esse triângulo ele vai sendo invertido. Ao invés de ter um rosto fino, estreito embaixo e mais proeminente na parte superior, nós temos um contrário. Tá? Vai se alargando essa parte mais inferior, a papada, o queixo, a flacidez, as estruturas, os sulcos, os compartimentos de gordura, e com isso nós vamos ter um rosto mais triste, mais envelhecido, mais cansado. Então aqui eu comecei já a mostrar para vocês, né? Eu acho que se a gente consegue de uma maneira mais gráfica, isso se torna bem interessante. Então aqui nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo um triângulo em vermelho, espero que vocês consigam ver, né? De uma paciente jovem. Né? Então se nota que nesse triângulo, realmente esse terço, essa região inferior da face, ela é mais estreita, ela é mais aguda, né? E a partir do momento que nós vamos então envelhecendo, as estruturas da face vão caindo e aí aquele triângulo vai se alargando, a base dele vai ficando mais larga, né? E além de ficar mais larga, todas as estruturas descem. E aí nós temos então essa diferença e por isso essa nomenclatura ou essa maneira de a gente avaliar e sugerir como devemos ver o rosto em formas de triângulos, tá? Então esse triângulo mais agudo com a ponta para baixo ele fica fica invertido com a ponta mais para cima, né? Então dito isso, nós temos então a possibilidade de mostrar, por exemplo, para vocês o rosto jovem, tá? Então o que nós queremos no rosto jovem? Notem as características, né? Nesse rosto jovem. Ele, novamente, o triângulo é um rosto que tem a sua base, né, a parte do queixo, o contorno da boca, o ângulo da mandíbula bem estreito e ele vai alargando em direção superior, com a maçã do rosto bem marcada, com a região temporal também mais cheia, ou seja, são estruturas que denotam e características que denotam beleza. Tá? E aí nós podemos ver, dito isso, né, nossa gaúcha aqui, na Gisele Bündchen, né? Justamente essas características. Tá? Então notem assim, uma vez mais o triângulo, o queixinho estreito, né? A região das bochechas um pouquinho mais cavada, mas aí começa a maçã da boca, a maçã do rosto, né? Mais cheia, ela se projeta mais para a região perto da orelha, na região temporal, né? Então essa é a forma que nós definimos como uma forma jovem, agradável, né? Estou vendo que o meu querido futuro colega, Dr. Pedro, né, entrou aqui, meu fiel escudeiro nas cirurgias, um querido, né, ainda estudando medicina, mas certamente vai se tornar um grande profissional, não só pela sua competência, qualidade, mas também pela sua simpatia, né? E hoje a gente vê, infelizmente, na medicina, uma característica cada vez mais rara, né? Quer dizer, a empatia, o tempo para ouvir o paciente, né? O carinho, sofrer junto com o paciente quando ele sofre. Então, bem-vindo, Pedro, e sucesso sempre. Dito isso,
o que nós podemos falar então sobre as características daquele rosto jovem, como nós mostramos aqui, da gaúcha, da Gisele Bündchen, tá? Então, o que nós podemos perceber como características? Então, a região temporal, né, quer dizer, um pouquinho perto onde ela está com os dedos ali, é uma região temporal mais cheia, né? As bolsinhas de gordura da face, nós temos vários compartimentos de gordura, eles estão bem posicionados, eles estão projetando áreas bonitas, né? Como a região da bochecha, como a região em direção à região temporal, o ângulo da mandíbula está bem posicionado, né? Os ossos são fortes, firmes e bem marcados, dando aquela estrutura, aquela anatomia adequada. Os ângulos bonitos da face, né? Quer dizer, a ponta do nariz, ela tem um nariz grande, mas é um nariz bonito, é um nariz que combina muito com o rosto dela. Nós falamos também que, principalmente no nariz e na face, existem pontos de reflexo, são pontos onde a luz reflete, isso denota também uma beleza, uma jovialidade, né? Enfim, e uma pele boa, uma pele saudável, praticamente sem rugas, sem manchas, com colágeno preservado. Então, esse é o padrão de um rosto jovem, isso é o que nós buscamos, né? Então, se a gente não consegue, de alguma maneira, identificar esse rosto jovem, nós jamais vamos conseguir tratar como cirurgiões plásticos um rosto envelhecido, tá? Muito bem. Então, dito isso, nós temos que também pensar, bom, tudo bem, o Dr. Goldman falou do rosto magro, do rosto jovem, mas e como é que é esse rosto mais idoso, mais envelhecido? O que acontece, né? A gente sabe já, então, dos triângulos, e agora, olhem, esse triângulo já é um triângulo que, deixa eu segurar um pouco melhor aqui, é um triângulo que já tem a sua base mais larga. Então, claro, essas estruturas profundas da face e também superficiais foram caindo, melhor dizendo. Então notem que a região temporal, ao invés de ser uma região mais cheinha, mais projetada, ela é uma área mais deprimida, mais atrófica, né? Mais funda. Hoje em dia, quando nós fazemos preenchimentos na face, seja com ácido hialurônico, com gordura do próprio paciente, nós procuramos também projetar, enxertar, aumentar essa região temporal, e isso dá uma ideia justamente daquele rosto mais triangular que nós estamos alargando essa parte superior da face, né? Notem que nós temos vários compartimentos de gordura na face, que não são as bolsas de gordura das pálpebras, são compartimentos de gordura da face, são vários, nós vamos ver em algum desenho próximo, eles vão caindo, né? A própria força da gravidade, a própria falta de sustentação dos tecidos profundos da face vão fazendo com que essas estruturas cedam, e quando cede começa a aparecer então essa bochechinha dupla, né? Os sulcos ficam mais marcados, o contorno do pescoço fica mais comprometido, a pele nossa envelhecida, ela é uma pele que tem menos colágeno, tem menos elastina, tem mais manchas, mais poros, mais rugas. Então esse é o processo de envelhecimento, né? E aí, então nós temos aqui um exemplo, né, de uma pessoa que vocês conhecem e que tem todas essas características, né? Quer dizer, a face parece que caiu, que baixou, né? Então esse terço inferior da face, o pescoço, tudo isso acabou ficando de alguma maneira comprometido, né? Então os ângulos bonitos, onde é que está o contorno da mandíbula dele? Não existe contorno da mandíbula, existe uma continuação do rosto em relação ao pescoço, né? A bochechinha dupla, né? O sinal do bulldog está marcado, sulcos profundos, o canto da boca caído. Então esse rosto, ele é um rosto realmente assim, quadrangular para triangular, né? Quer dizer, essa base é super larga, sem falar nas alterações das bolsas de gordura, das pálpebras com excesso de pele, enfim, né? Então essas características, elas são realmente importantes que a gente entenda para poder melhorar a característica do paciente. Outro ponto importante, outro ponto importante é também o conhecimento que nós temos na nossa região da face, compartimentos de gordura. São bolsas de gordura, bem dizendo, não as da pálpebra, que estão localizadas estrategicamente, são almofadas de gordura na região da face. E elas estão suportadas, elas estão
posicionadas através da musculatura, da face, dos ligamentos, de toda essa estrutura anatômica. Então, quando nós somos jovens, e nós vamos mostrar aqui uma imagem interessante, quando nós somos jovens, essas bolsas, esses compartimentos, eles estão aqui, uma paciente aproximadamente na sua terceira década da vida, né, 30 anos de idade, mais ou menos, ela tem realmente assim, todas essas bolsas em amarelo aqui no lado que está pintado de amarelo, são tudo bolsas de gordura muito bem posicionadas, né? Então, assim, com isso, toda aquela estrutura que está acima delas, a musculatura, a pele, né, o tecido subcutâneo que nós chamamos, eles ficam projetados e ficam com uma escultura bonita e adequada, né? Como aqui esse jovem casal. Então vocês notem, novamente, aquele rosto bonito, aquele rosto triangular, né? Olha a Angelina e o Brad como tem o queixo mais fino, né? A maçã do rosto marcada, no caso dele, no caso dos homens, esse ângulo da mandíbula mais forte, mais marcado, já na mulher não é tão desejado, né? A própria queda da sobrancelha dele é um sinal de beleza. Então, certamente nesse casal, né? Existe então uma boa posição dos compartimentos de gordura da face, né? Só que a beleza não é para sempre, né? Então, muitas vezes, o que acontece é que esses compartimentos, muitas vezes não sempre, né? Que esses compartimentos começam a cair lá pelos 40, 50 anos, isso depende de cada paciente. Então, o que estava posicionado mais alto fica mais para baixo, né? Então, vai havendo toda uma queda, né, um descenso, uma baixa dessas estruturas. E quando nós temos uma baixa dessas estruturas, nós vamos ter aquele rosto mais desinflado, mais fundo, mais flácido em termos de contorno, né? Como esse querido, simpático casal, onde nós vemos que o nono e a nona aqui já passaram um pouquinho dessa fase, né, do triângulo com o ápice para baixo, né? Então, quando isso acontece, realmente todas aquelas estruturas cederam, a pele perdeu a sua flacidez, a pele perdeu a sua textura, o seu colágeno, a sua elastina, né? E tudo isso faz com que realmente a gente acaba comprometendo essa região, tá? Quando nós falamos, por exemplo, naquela característica, né, da face envelhecida, nós podemos ter um comprometimento tanto superficial como profundo. O que significa isso? Eu posso ser uma pessoa jovem e ter muita mancha na pele. Então, eu tenho muito pigmento na pele, isso é um sinal que não denota tanta jovialidade. O envelhecimento do rosto ele pode ser da pele, mas é também das estruturas profundas. Então, a pele, com o passar do tempo, nós vamos perdendo colágeno, elastina, proteínas importantes para a elasticidade da pele, para a qualidade, hidratação da pele. Nós vamos também produzindo, então, com essa perda, a desidratação da pele, o afinamento dela, aparecimento de rugas finas, rugas mais profundas. Então, todas essas alterações vão acabando marcando essa parte superficial da pele. E quando nós pensamos na parte profunda do rosto, quer dizer, por que a pessoa a certa idade começa a ficar com o olho mais fundo, ou começa a ficar com a região do lábio superior mais para dentro? Porque nós vamos tendo absorção óssea. Então o osso vai se perdendo, o osso vai diminuindo, e com isso então nós temos também esse processo de envelhecimento. Outra coisa que acontece na face mais idosa, então não só envelhecimento de pele, não só absorção óssea, mas também uma diminuição da massa muscular, nós chamamos de sarcopenia, né? Então toda aquela anatomia, toda aquela função, toda aquela jovialidade, integridade das estruturas da face, seja superficiais ou profundas, vão se perdendo. Tá? Estou vendo que a Márcia também, nossa querida amiga, entrou, a fisioterapeuta, que está sempre nos acompanhando, né? A doutora Andressa, uma querida super competente, né? Excelente, está a caminho de ser uma cirurgiã plástica maravilhosa, não por ser nossa aluna, mas realmente muito capacitada, muito ética, muito dedicada. Então, bem-vindos todos. Então, essas características levam à face envelhecida. E o que é importante? Importante que a gente, quando avalia um paciente, mesmo que seja jovem,
Então, vamos falar o exemplo da Anitta, né? Quer dizer, quais são as características que ela tem? Que idade ela tem? Como está a pele? Como estão os ossos? O que ela já fez? Já fez um lifting, já fez um ácido hialurônico, já fez uma plástica de nariz, já botou implante de queixo. Quer dizer, o que foi feito e o que ela tem em termos de expectativa para que a gente possa oferecer um tratamento adequado. Um tratamento que vá de acordo, né? Vá ao encontro da expectativa do paciente e também que traga, sobretudo, naturalidade. Claro que essa individualização, esse bom senso, essa indicação de tratamentos conforme cada faixa etária, ela é fundamental. Nós não podemos ter uma fábrica de pacientes, todos os pacientes iguais. Nós temos que ter a naturalidade e indicar cada procedimento para cada paciente. Então, temos sempre fugir dos modismos. O modismo de hoje, amanhã já não vale a pena. Então, é importante que a gente lembre que quando a gente coloca um bisturi, um laser, uma agulha no paciente, ele tem que ter um resultado bom, um procedimento seguro, muitas vezes, se necessário, que possa ser revertido, e com isso nós vamos, então, sem dúvida, ter um paciente feliz e um resultado natural, né? E aí, então, dito isso, todo mundo perguntando o que essa moça, essa Anitta, fez, né? Bom, eu não fui eu que operei a Anitta, né? E mesmo que tivesse sido eu, não poderia falar por questões éticas. Mas, sim, novamente, para quem está entrando agora, gostaria de me apresentar novamente. Alberto Goldman, cirurgião plástico daqui de Porto Alegre, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, preceptor do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital da PUC, junto aos residentes, doutor em Medicina e Ciências da Saúde, então já com algumas décadas de cirurgia plástica, né? Alguns procedimentos podem realmente rejuvenescer o rosto e tornar esse rosto mais triangular, com a base para baixo, num rosto mais jovem, um rosto com o nosso triângulo, como nós falamos, com essa ponta para baixo, com o ápice para baixo, né? Então, cada área anatômica vai, de uma maneira individual e combinada com outras, poder ajudar, né? Você que está nos assistindo, sim, pode achar que o queixo está pouco projetado, ou que o sulco está muito marcado, ou que a borda da mandíbula está comprometida. Então, cada área vai ter um tratamento ou mais de um tratamento. E muitas vezes o que nós fazemos, né, isso vale para o paciente jovem, vale para o paciente mais idade, é uma associação, uma combinação de procedimentos. Ou seja, não só um único procedimento, mas uma combinação, muitas vezes, de procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos, laser, preenchimento, toxina botulínica, enfim, para que se obtenha, então, um resultado harmônico e jovial. Então, vamos pensar assim, na região do queixo. Se a gente fala que o rosto jovem é triangular com queixo mais fino, nós queremos buscar, então, justamente essa estrutura mais fina, essa estrutura mais projetada, claro que sem exageros, né? Então, o que pode ser feito nessa região? E quando nós olhamos no queixo, na verdade nós estamos olhando para o queixo e para a região ao redor dele, porque o queixo ele é uma continuidade da borda da mandíbula, o queixo faz parte do ângulo que nós temos em relação ao pescoço, então toda essa anatomia é importante. Então, uma das coisas que pode comprometer a região do queixo e da papada é a presença de gordura na papada. Essa gordura pode se estender também no contorno da mandíbula, como nós mostramos a foto do atual presidente. Tá? Então, ela pode se continuar. Quer dizer, onde é que está o limite do pescoço, do ângulo da mandíbula? Né? Não tem, é uma continuação. Então, nesses casos, um tratamento muito adequado ou muito efetivo, melhor dizendo, seria a lipoaspiração dessa região. Tá? Então, com isso, nós temos dois fatores. Nós temos o fator da presença da gordura e temos um pouco de flacidez também. Né? Dr. Javier, meu querido amigo, saludos desde o Brasil, desde Porto Alegre. Né? Bem-vindo a nossa live. Então, a lipoaspiração que nós realizamos já há muitos anos na região do contorno da mandíbula e também na papada é a lipoaspiração assistida com laser, né? Lipolaser. Boa noite, Clélia, querida. Né? Um prazer te ver virtualmente, né? Venha nos visitar. Então, o Dr. Javier é um querido colega, ex-aluno, educador, excelente cirurgião estético, né? E um querido amigo, que a gente acaba tendo alunos em vários países,
não só aqui em Porto Alegre, e isso nos traz assim, uma satisfação e um mundo maior, né? Tanto para ajudar como para pedir ajuda, para trocar conhecimento, né? E isso é uma riqueza muito grande na nossa área, na cirurgia plástica. Então, a lipoaspiração a laser, nessa região, ela ajuda a afinar, a delinear, a dar todo um contorno mais adequado. Nós já falamos nas outras lives o que nós fazemos na lipoaspiração a laser. Nós utilizamos um laser internamente, isso é feito com anestesia local, né, muitas vezes com sedação, em hospital, com anestesista presente, e o que nós fazemos é quebrar as células de gordura com a ação do laser e também estimular a parte profunda da pele, que nós chamamos de derme, para que haja então uma retração. Então, ao mesmo tempo que nós diminuímos a concentração de gordura, nós podemos também estimular a formação de colágeno, que é o que a gente perde quando é mais jovem. E a lipoaspiração a laser ela pode ser feita em pacientes muito jovens, né? Pacientes com 20 anos que já tem um pouco de gordura na papada, mesmo sem flacidez, existe um resultado muito efetivo. Então, não é uma coisa que a gente só aguarda para pacientes com mais idade, não, né? Então, nós podemos fazer isso com pacientes ou em pacientes de várias idades. E muitas vezes nós fazemos essa lipoaspiração a laser associada com o lifting. Né? Paciente um pouco mais de idade, nós podemos fazer então o lifting, onde se faz uma pequena incisão na frente da orelha, atrás da orelha, ou um mini lifting quando é o paciente mais jovem, ou um mini lifting com auxílio do laser, e aí então nós vamos ter uma melhora não só desse contorno, mas reposicionar todas aquelas estruturas da face, como nessa senhora. Isso aqui, um mês depois da cirurgia da face, vocês notem que é uma paciente que tinha um comprometimento bastante importante na região do pescoço, né? Um pescoço sem, a gente chama de pesado, um pescoço pesado na cirurgia plástica, né? Ou seja, sem aquela definição importante, sem um contorno adequado, gordura abaixo da papada, praticamente sem queixo, o queixo era uma continuação e, uma vez mais, no rosto jovem a gente busca o rejuvenescimento e afinar o queixo. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o lifting associado com a lipoaspiração a laser do rosto, do pescoço, da papada e esse resultado com um mês de pós-operatório. Né? Então, essa é uma cirurgia que a gente faz sempre em hospital com anestesia local e sedação. Tá? Então, olá, Ana querida, bem-vinda. E então é importante assim a gente ter essa opção. Claro que nós vamos fazer um lift numa paciente, eu não faria pelo menos na idade da Anitta, essa cantora, né? Por quê? Porque eu acho muito cedo, né? Ah, mas e o mini lifting? Tá bem, a gente só tem que lembrar que muitas vezes um mini procedimento é um mini resultado, então o procedimento tem que ser do tamanho de do problema. Né? Então, assim, um mini problema vai ter um mini tratamento? Não, eu acho que o tratamento é adequado a cada característica da pessoa. Então, um dos procedimentos que pode ser feito para afinar o rosto, não estou dizendo que essa pessoa tenha feito, mas realmente assim, é definir essa região com a lipoaspiração a laser. Né? Outra querida pessoa que entrou agora, Tatiana, né? Tatiane do Distrito Federal, né? Bem-vinda, querida. Então, isso é um dos procedimentos que essa Anitta talvez tenha feito. Né? Outro procedimento, muitas vezes o paciente tem pouca projeção do queixo. O queixo é pequeno ou não é tão pequeno, mas é retraído, ele é lá para trás. Tá? Então, quando isso acontece, nós temos que pensar em aumentar o volume do queixo, projetá-lo. Né? Claro que se eu vou fazer um lifting e afino essa região lateral, eu já melhoro. Mas um dos recursos bastante atuais, bastante usados, é o preenchimento do queixo. Tá? Preferentemente, assim, eu nunca uso materiais permanentes, como PMMA, polimetilmetacrilato. Então, nessa região, você pode usar o ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um produto biológico, é um produto, portanto, que nós, inclusive, temos no nosso organismo. Né? O ácido hialurônico faz parte da síntese do colágeno, ele faz parte daquela estrutura, daquele arcabouço que dá sustentação e firmeza para a nossa pele. Então, a gente pode repor esse ácido hialurônico, seja para aumentar os lábios, para atenuar os sulcos, para melhorar a maçã do rosto, ou para hidratar toda a face ou as mãos. Né? Podemos fazer isso e também aumentar o queixo. Claro que, como é um material
produzido em laboratório, nós temos várias características. Ele pode ser mais denso, menos denso, mais viscoso, né? Cada área anatômica, cada indicação tem uma característica e um ácido hialurônico apropriado, indicado, especial para isso, né? Então, é outra possibilidade. Nós vamos, aumentar o queixo um pouco com ácido hialurônico, tranquilo, um consultório, precisa fazer anestesia, uma recuperação rápida, riscos pequenos. Ficou demais, pode ser reversível, pode-se usar uma enzima que é a hialuronidase, que dissolve esse ácido. Então, assim, não estou dizendo que não haja problemas, mas é um procedimento muito, muito realizado hoje, né? Provavelmente um dos procedimentos não cirúrgicos mais realizados no mundo, que são os preenchimentos com ácido hialurônico, né? E com alguns outros materiais não tão populares, não tão conhecidos, né? Não confundam com a toxina botulínica, com botox. Então, de novo, o que nós queremos é afinar essa região. Se eu projetar um pouco, se eu delinear um pouco com a lipoaspiração a laser, me ajuda muito a afinar. Outro recurso, digamos que a paciente jovem, olha, doutor, eu tenho um culote um pouquinho marcado, eu quero fazer uma lipo no joelho ou no abdômen. Essa mesma gordura que vai ser removida com a lipoaspiração a laser, ela pode ser enxertada no queixo, pode ser enxertada na maçã do rosto. Então, quando eu falo que eu estou aumentando a projeção do queixo, quando eu estou aumentando a maçã do rosto, quando eu estou injetando um pouco na região temporal, uma vez mais eu estou procurando aquele rosto triangular, com esse ápice, com essa ponta para baixo, levando e trazendo jovialidade para o paciente. Tá? Então, nessa paciente, por exemplo, o que nós fizemos? Nessa paciente, nós, justamente no antes, né? Que é aqui, né? nessa região. Vocês notem que na região da papada, ela não tem esse ângulo bonito, o próprio contorno do pescoço, ele não existe, parece que, apesar de ser uma paciente jovem, o contorno do pescoço, ele quase que o rosto se continua com o pescoço, não existe esse ângulo marcado, não existe esse delineamento de onde é que aborda o ângulo da mandíbula. Então tudo isso foi prejudicado. Por outro lado, também o queixinho dessa paciente é um pouco retraído, um pouco para trás. Notem em relação ao lábio inferior, né, o lábio dela, o lábio é mais projetado. E no pós-tratamento, notem que aparece realmente esse contorno melhor da mandíbula, o ângulo do queixo em relação ao pescoço, e o queixo foi para frente um pouco. Por que ele foi para frente? Porque essa gordura que foi retirada na lipoaspiração com laser, ela também foi preparada em parte e foi injetada no queixo. Então, ao mesmo tempo que nós aumentamos o queixo, e isso talvez seja um dos procedimentos que a Anitta talvez tenha feito, né? Esse é um dos procedimentos que realmente assim, afina o rosto, rejuvenesce o rosto e dá esse aspecto mais triangular. Isso é feito com anestesia local, com sedação, muitas vezes, em ambiente hospitalar. No dia seguinte, o paciente pode voltar à sua retina de uma maneira progressiva. Então, assim, é um procedimento que nós chamamos hoje de procedimentos minimamente invasivos para o rejuvenescimento. Né? E aí, nesses procedimentos minimamente invasivos, entra toda a tecnologia laser, entra toda os preenchimentos com ácido hialurônico, com gordura, peelings, microagulhamento. Então, todo esse universo, todo esse arsenal de procedimentos cirúrgicos, pouco invasivos e não cirúrgicos, visando, então, o rejuvenescimento. Né? Além disso... Oi, Helena. Então, falamos então de melhorar o queixo, falamos de melhorar o contorno, e que mais existem de estruturas ou de tratamentos para afinar o rosto que talvez essa menina, a Anitta, tenha feito, né? Para quem entrou há pouco, então, eu sou Alberto Goldman, cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, titular, professor da residência de cirurgia plástica do Hospital da PUC e doutor em medicina e ciências da saúde, atua aqui em Porto Alegre já há mais de 3 décadas. Tá? Sintam-se à vontade de perguntar, e lembrando que essa live ela tem um caráter de explicar, de alertar, de tirar dúvidas, enfim, e não substitui a sua consulta com o seu cirurgião plástico de preferência ou com o seu dermatologista. Boa noite, Helena, querida. Então,
Quando existe já uma retração muito grande, uma mandíbula pequena, retraída, ou mesmo comprometimento do maxilar, dessa região superior, aí talvez, em alguns casos, seja necessário fazer já uma cirurgia onde se faz um verdadeiro avançamento dessa região e tal. Mas aí, claro que são casos mais, digamos assim, mais extremos. Bom, mas eu não quero botar silicone, eu não quero botar enxerto de gordura no queixo, eu não gosto de fazer ácido hialurônico porque é temporário, amanhã depois vai desaparecer, eu vou ter que botar de novo, é caro, eu tenho medo que não gosto, porque a minha amiga botou nos lábios e ficou, parece uma salsicha, né? A boca ficou exagerada, então, claro, o melhor resultado é o resultado natural. Tá? E aí, então, vamos só responder para a Márcia. Doutor, fale sobre linhas do pescoço. Qual a idade ideal para realizar esta correção? As linhas do pescoço, elas podem ser derivadas, Márcia, de várias causas. Tá? Então, o processo de envelhecimento que nós falamos, exposição ao sol, o sol tem a pele tem uma memória, ela vai perdendo colágeno, ela vai lembrando que aquela exposição ao sol continuada vai marcando a pele, então vai surgindo manchas, vai ficando atrófica a pele, né? Além disso, existe o fator genético, cada paciente tem uma característica, o cigarro, né? O tabagismo é um inimigo da pele, não só da nossa saúde como um todo, lembrando que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Então é importante que se defina o que são essas linhas, Márcia, qual é a causa dela. Muitas vezes nós temos, por exemplo, essa marca aqui, né? Parece dois cordões, isso na verdade não são rugas, isso na verdade é um músculo do pescoço, que nós chamamos de platisma, marcado. Então esse músculo de platisma marcado, ele tem tratamento, por exemplo, se é uma coisa mais discreta, com a toxina botulínica, com botox. Se é algo um pouco mais evoluído, então já temos que pensar num lifting ou no mini lifting, né? Então, essa é uma das características. Se o paciente tem a quebra da pele, rugas horizontais, verticais, a pele mais craquelada, mais quebrada, nós podemos pensar em lasers, tanto a luz pulsada, né, que é uma espécie de uma luz, né, um laser, é um multilaser, chamamos assim, ou então laser fracionado, que é um laser que faz pequenas frações, pequenos furinhos, pequenos orifícios na pele, levando energia até a profundidade. Entre cada furinho nós temos uma área preservada de pele, e com isso nós vamos então acabar levando calor na pele, estimulando a formação de colágeno, atenuando a flacidez e melhorando essas linhas. Tá? Alguns colegas usam também o microagulhamento, mas podemos fazer tanto laser fracionado como microagulhamento acompanhados por uma medicação. Então nós fazemos microagulhamentos, são pequenos, é um aparelhinho que tem pequenas agulhas que fazem pequenas perfurações. Então podemos, ao mesmo tempo que vamos fazer essa perfuração, seja com laser ou com microagulhamento, nós colocamos alguma medicação, né, que vá, de alguma maneira, melhorar aquela qualidade da pele. Isso pode ser um ácido hialurônico, pode ser, no caso, se a gente vai tratar uma cicatriz, pode ser um corticoide e tantas outras medicações. A isto nós chamamos de drug delivery, né? Então é a infusão através desses orifícios, a colocação, a penetração de alguma medicação, de alguma droga, né, como o próprio nome diz, na profundidade. Então, qual seria a outra opção que talvez a Anitta tenha feito para deixar o rosto mais fino e mais bonito, né? Não fui eu que operei a Anitta, lembrando, né? Então, outra situação bastante interessante, uma vez mais, se a gente pensa num rosto estreito, um queixo estreito e um rosto fino, é projetar um pouquinho o queixo. E com o que nós podemos... bom, só terminando, Márcia, as rugas e as linhas de expressão, como tudo na vida, devem ser tratadas o mais precocemente possível quando existe um problema. Então, quanto mais cedo, menos colágeno eu vou perder, melhor o resultado, a pele é mais jovem, mais hidratada, né? E muitas vezes os tratamentos são tratamentos continuados, né? Você vai fazendo algumas sessões de laser, de peelings, enfim. Então, quando nós queremos aumentar um pouco mais o queixo, nós podemos também lançar mão de próteses, né? Então, uma das mais utilizadas é a prótese de silicone, né? Parece um croissantzinho, parece uma meia-lua,
E aí, com isso, então, nós vamos projetar a região do queixo, né? A Tatiane, do Distrito Federal, está dizendo que o senhor tirou o PMMA do meu rosto e hoje eu sou linda graças a você. Não, é linda graças aos pais dela, né? A gente só ajudou. Essa é outra característica bastante desagradável que pode acontecer e que muitos pacientes nos procuram, é a presença do polimetilmetacrilato ou PMMA na região da face, levando peso para a região, trazendo deformidades muitas vezes, áreas palpáveis, e uma vez mais o rosto, além de ter um aspecto esteticamente desagradável, ele vai ter também a presença desse material pesando e levando então a flacidez, a perda de contornos e muitas vezes até problemas clínicos. Tá? Ainda ontem o próprio Anvisa acabou reforçando a aprovação dessa medicação, desde que seja utilizada por profissionais com qualificação, com conhecimento e com critérios técnicos, né? Pessoalmente, eu não utilizo essa medicação, respeito os colegas que utilizem, a nossa experiência é fundamentalmente no tratamento dos problemas com o PMMA, tentativa de retirada na face que nós fazemos com o laser. Então, falávamos que a prótese de silicone no queixo também ajuda muito nesse processo de envelhecimento, ou de rejuvenescimento, melhor dizendo. E muitas vezes a gente faz o que chamamos de perfiloplastia, ou seja, não só projetar, aumentar o queixo, seja com, eu falei de prótese de silicone, mas pode ser uma prótese de outro material, que é o Porex, né? Essa muitas vezes fixa com pequenos parafusinhos por dentro da boca, ou mesmo a prótese, o enxerto de ácido hialurônico, o enxerto de gordura do próprio paciente, como nós fizemos ontem ainda numa paciente, né? Então ela fez toda a lipo de papada com laser, o contorno da mandíbula, e a própria gordurinha aqui foi preparada, né? E então injetada na região do queixo, em diferentes profundidades, para projetar, para dar um ângulo mais bonito, para rejuvenescer, né? E aí então essas próteses de silicone, que são moldadas de acordo com cada paciente, dependendo do tipo do queixo, tipo do osso, o perfil do paciente, a projeção que nós buscamos, tudo isso vai nos levar à escolha de uma prótese adequada esteticamente, a sua forma, a sua projeção, o seu tamanho, né, a sua forma, e realmente assim os resultados são muitas vezes impressionantes, principalmente quando nós associamos plástica de nariz com modelamento do queixo, né? Talvez isso tenha sido uma dos tratamentos que essa cantora famosa, Anitta, tenha feito, né? Então, vocês notem aqui a paciente antes do procedimento, tá? Então, o que nós temos aqui antes do procedimento? Nós temos um queixo para trás, completamente para trás, o ângulo do queixo em relação ao pescoço praticamente inexiste. Apesar de ser uma guria jovem, uma menina jovem, né, a bochecha dela se continua com o pescoço, não existe um contorno da mandíbula. Então, o que nós propusemos para essa moça? Fazer uma discreta cirurgia plástica do nariz. O nariz dela não era feio, mas era um pouquinho caído, enfim. E, além disso, projetar o queixo. E o que fizemos foi colocar uma prótese de silicone no queixo dela. Então, aqui vemos o resultado antes e depois, né? E nós notamos que o queixo avançou bastante. Vocês notem a distância, a ponta do queixo antes da cirurgia era lá para trás do lábio, e no pós-operatório o queixo nós temos ele então posicionado quase que na mesma projeção dos lábios superiores e inferiores. A ponta do nariz caída foi elevada. Então, fundamentalmente, procedimentos pequenos. Isso foi feito com anestesia local e sedação, onde nós fizemos um retoque no aspecto do nariz, projetamos o queixo com uma pequena prótese de silicone. Essa prótese de silicone ela foi colocada por dentro da boca, né? Uma pequena incisão por dentro da boca, só que pode ser feito também por baixo do queixo. Nós optamos por não criar cicatriz, né? E uma recuperação bastante tranquila, uma imobilização do nariz durante alguns dias e a volta à rotina. Então, esse perfil dessa menina, ele mudou muito, né? E isso nós também falamos, já vamos mostrar agora também, na vista anterior. Então, notem assim, onde é que está o queixo dessa menina? A gente divide o rosto em 3 terços, superior, médio e inferior. O terço inferior da boca e do queixo é muito pequeno para ela, né? Então, aqui o resultado, como a gente conseguiu afinar esse rosto,
como nós conseguimos transformar um rosto oval num rosto triangular. E aquilo que nós falamos no início, o rosto triangular é um rosto que tem essa base mais fina, tá? Uma base mais fina, mais estreita. A primeira pergunta eu não consegui pegar aqui, vamos ver se eu consigo. Tá. Doutor, o senhor faz cirurgia do platisma quando na região já está flácido, pois quando mais jovem tive nessa área um lipoma. Foi retirado e depois de um tempo ainda foi feito uma lipo. Sim, a gordura do platisma. O platisma é um músculo do pescoço, né? Ele começa aqui na mandíbula e termina na clavícula. E é duplo, é um de cada lado. Então, entre um músculo e o outro, nós temos um afastamento. Né? Esse músculo pode estar mais afastado ou menos. Nós temos gordura na frente do platisma, mas atrás do músculo também pode haver gordura. Quando nós fazemos a lipoaspiração da papada, nós tratamos a gordura na frente desse músculo. Né? Isso é muito comum, inclusive, em pacientes jovens. Só que pode existir também a presença de gordura atrás do músculo. Nesse caso, o ideal é a cirurgia aberta. Então, nós fazemos uma pequena incisão aqui, um pequeno corte, afastamos o platisma, removemos o excesso de gordura e muitas vezes se fortalece esse platisma. Isso é relativamente frequente quando faz um mini lifting, uma cirurgia da face para rejuvenescimento. Né? Então, claro que se o paciente tem, por exemplo, no caso desse nosso, eu não sei se é um amigo ou amiga, que fez o lifting, agora desapareceu a pergunta aqui, se pode ser feito, agora apareceu de novo, retirou um lipoma, uma bola de gordura, ficou alguma deformidade, claro, ele deve procurar o seu cirurgião plástico de confiança, avaliar e muito provavelmente tenha alguma melhora, se tiver uma área muito funda, reposicionar as estruturas, recolocar um pouco de gordura, tracionar o platisma, revisar a cirurgia, não sei que faixa etária tem esse paciente. Né? Outra pergunta que nos surge aqui, então, eu tenho uma quantidade pequena de PMMA há 18 anos na testa, entre as sobrancelhas. O senhor acha que devo tirar? Eu acho que, como tudo na vida, a gente tem que pensar assim, quanto isso te incomoda. Então, ela tem PMMA, ela tem o polimetilmetacrilato, que é um produto sintético, artificial, permanente, entre as sobrancelhas, pelo que eu entendi, nessa perto da ruga da brabeza aqui. Né? Então, há 18 anos. Então, se eu acho que devo tirar, é difícil responder, porque, primeiro, tem que ver em que posição está, em que quantidade, em que relação está com os músculos e as estruturas vasculares nessa região, né? Se já houve algum problema, se você já fez algum exame de imagem para detectar todas essas características, se realmente é PMMA. Né? Hoje ainda vi o exame de uma paciente que tinha no lábio superior, achou que durante toda uma vida ela tinha PMMA no lábio, ela fez o exame de ultrassom e mostrou que na verdade ela tem óleo de silicone na boca, no lábio. Então é importante uma análise antes de sugerir se vale a pena tirar ou não. Algumas áreas da face são áreas de muito risco cirúrgico, riscos de preenchimento até. Né? Então a possibilidade de tirar, ela existe. A possibilidade de tirar completamente o material, nas minhas mãos, pelo menos, eu não consigo. Né? De uns anos para cá, a gente tem feito a retirada com o auxílio do laser, justamente tentando não criar cicatrizes e não criar deformidades, mas remover pelo menos parcialmente. O PMMA ele pode dar problemas, muitas vezes problemas graves. Então a gente não sabe se você já teve isso e que grau de problemas. Não se sabe também quando vai haver isso. Né? No nosso segundo doutorado, que eu fiz aqui no Brasil, ela é um dos temas, o nosso tema foi justamente sobre as complicações com o PMMA e a retirada desse material da face, né, ainda que parcialmente. Então, é importante que se avalie tudo isso para não se precipitar, para não fazer um procedimento que daqui a pouco você está há 18 anos com um material, nunca teve problema, por que vai mexer? Ou está tendo problemas, está incomodada ou tem medo que venha a haver problemas, complicações, bom, se avalia e talvez se remova. Né? Acredito que eu tenha respondido. Né? E aí então vamos continuar falando, sim, já encaminhando um encerramento. Né? Se eu não respondi, pode me questionar novamente, tá? Se ficou alguma dúvida. E então, muitas vezes essa região inferior da face, ela é tão pesada, ela é tão marcada, mas o paciente é jovem e que a gente fica receoso em fazer o lifting, fazer uma cirurgia com cortes. Né? Outras vezes o paciente tem indicação
mas não quer a cicatriz, não quer uma recuperação mais longa, não quer um risco maior. Então, em casos selecionados, tentando obter esse rosto mais fino dessa Anitta, por exemplo, e muitas vezes um paciente mais jovem, né? A gente pode recorrer ao tratamento de toda essa região da face, do contorno da mandíbula, do pescoço e da papada com o laser, fazendo então a lipoaspiração a laser. O que faz a lipoaspiração a laser? Né? Ela quebra a célula da gordura. Só vamos ver que tem uma outra pergunta aqui. Olá, Doc, eu quisiera saber sobre o retiro de PMA em lábios e boço. Então, alguma pessoa, enfim, de fora aqui, provavelmente um país com fala hispânica, né? Então, eu acho que nós vamos acabar fazendo uma live somente sobre esse assunto do PMMA, né? Mas muitas vezes é possível. Hoje ainda consultou uma paciente que tinha o PMMA no lábio. No lábio a gente sabe que nós temos o lábio cutâneo, o branco, o lábio que se eu tivesse o bigode, e temos o lábio vermelho, onde as mulheres pintam com batom. Então nós temos que definir assim, se o conteúdo do lábio, se a presença do PMMA é no lábio cutâneo ou no lábio vermelho, que nós chamamos de vermelhão, que profundidade, que características, e aí então sim, muitas vezes é possível retirar com laser. Nós fazemos o laser intralesional por dentro, né, uma pequena fibra óptica de 1 milímetro de diâmetro, ele fragmenta o material que é aspirado. Bueno, entonces así, respondiendo en tu idioma, sí que es posible. Muchas veces hay este relleno de PMMA. Se puede entonces fragmentar utilizando el láser intralesional. Con esto transformamos el material que es muy rígido, muy fuerte, muy compacto, en pequenos trocitos, em fragmentos, que é entonces aspirado. Então, muitas vezes é possível fazer isso e é importante avaliar cada caso. Outras vezes nós não indicamos, por isso que é importante assim, realmente individualizar e ter esse diagnóstico. E então falamos, voltando aqui um pouco, quando o paciente não quer fazer uma cirurgia, não quer fazer um mini lifting, não quer fazer um lifting, não quer bisturi. Então o que nós fazemos com anestesia local e sedação, claro, em alguns casos, em ambiente hospitalar, o anestesista junto, bota o paciente a dormir, faz uma sedação suave, um pequeno orifício de 1 milímetro aqui, um atrás de cada orelha, colocamos a cânulazinha do laser. Ela tem 1 milímetro de diâmetro. Esse laser, então, ele vai, de alguma maneira, quebrar a célula de gordura. A membrana da célula de gordura é rompida. Com isso, o que está dentro da célula sai. E o que está dentro da célula? Um óleo, um azeite, né? Um lipídio. Então, com isso, aquela célula deixou de ter a sua integridade anatômica, ela deixou de ter a sua anatomia, ela não existe mais essa célula. Só que ela ainda está ali. Então o que nós fazemos? Tiramos essa cânulazinha de 1 milímetro com a fibra óptica que levou a energia, colocamos uma outra cânula de 1 ou 2 milímetros de diâmetro e aspiramos esse conteúdo. Tiramos então as células de gordura que foram rompidas, o anestésico que nós injetamos, a membrana da célula, enfim. E com isso nós vamos então produzir uma diminuição do peso dessa gordura e vamos também estimular a formação de fibras elásticas de colágeno, de novo colágeno, para que haja retração. E então nós temos tipicamente um caso como este, uma paciente jovem, onde nós vemos assim o pescoço muito comprometido, quer dizer, se continuava com a face, né, uma área plana, não tem aquele ângulo bonito, e nós fizemos somente uma lipoaspiração a laser nessa paciente, e notem como ela ganha esse contorno da mandíbula, ela ganha, o queixo parece que fica mais projetado, mas não fizemos nada no queixo, né? O ângulo, todo esse contorno ficou mais marcado, o pescoço, inclusive na região do platisma, como foi recentemente perguntado, ele retraiu. Então esse procedimento, se vocês forem olhar, ela absolutamente não tem nenhuma cicatriz no pós-operatório. Portanto, é um procedimento que foi feito com laser sem necessidade de corte, sem necessidade de sutura, não é dado nem pontos. Essa é a lipoaspiração a laser da papada e do contorno mandibular e também desse terço inferior da face, que é outro procedimento que acaba, de alguma maneira, rejuvenescendo, afinando o rosto. Bem, com isso, então, eu acho que a gente
fez assim um passeio por esses procedimentos. Claro que em casos um pouquinho mais avançados nós podemos fazer o que chamamos de mini lifting, que é, então o lift é elevar, né? Então no mini lifting nós fazemos cicatrizes reduzidas, menores, abordamos a região da face, seja tradicionalmente, seja em maneiras mais profundas, como chamamos deep plane, né? E com isso nós vamos então melhorando então toda essa estrutura. Creio que Ingrid também está aí, ¿no? Nossa querida amiga paciente. Olá, Dr. Gracias por todo, me encantaram meus resultados. Muito contente também, Ingrid, né? Quando nossos pacientes se quedam, quando nossos pacientes ficam felizes, nós também ficamos felizes, tá? Tem um querido colega, cirurgião plástico de Portugal, também atua em São Paulo, Dr. Dario Lacerda, e ele diz sempre assim: paciente feliz, médico feliz, né? Então, paciente feliz, cirurgião plástico feliz, tá? Bueno, realmente encantado que estejas bem e contenta com o resultado, hein, Ingrid? Então, o mini lift, então, ele traz cirurgias, traz resultados muito interessantes, com pouco trauma, pouca invasão, e claro, é importante que se indique na faixa etária adequada para o paciente adequado, tá? Falando então, finalmente, a Lenara também está nos acompanhando. Um beijo, Lenara. Então, falando finalmente assim dessa menina, da Anitta, claro que a gente fica sempre sem saber o que ela fez, mas sem dúvida o rosto dela ficou mais triangular. O rosto ficou mais jovem, essa região inferior algo foi feito, seja pela projeção do queixo, pelo afinamento dessa região. Acho pouco provável que essa menina tenha feito essa moça tenha feito um lifting, né? Mas a gente dela não duvida muitas coisas, e sempre lembrar que o melhor resultado é naturalidade, lembrar que a gente continua envelhecendo, lembrar que a saúde em primeiro lugar, que a gente deve evitar riscos, deve evitar procedimentos invasivos, deve preparar bem o paciente. Um paciente que tem uma expectativa real do resultado é um paciente que certamente nós vamos deixar mais feliz, né? E nós também, como médicos, vamos ficar mais felizes. Eu acho que com isso nós vamos então descansar um pouco, né? Agradecendo então a participação de todos, né? Muito feliz com as perguntas, com a participação de todos. Sintam-se à vontade para sugerir temas, para perguntar. Tem só mais uma pessoa aqui perguntando. Interessante como tem gente fora. Doctor, não entendo muito o que disse porque estou em Uruguai. Me retiraram com láser do lábio superior. Sua alumna... A minha aluna, sim. Ela me dijo que usted é experto en este material. Eu me retirou porque há 10 meses tomo corticoides porque me dio reação alérgica e devo sacá-lo sí ou sí para não seguir tomando este medicamento. Então, vamos traduzir assim. É uma paciente que já fez uma retirada desse material do PMMA com uma colega, uma aluna nossa da Colômbia, pelo que eu entendi, apesar da paciente ser uruguaia, e ainda refere que tem processo inflamatório e tal. É um capítulo muito importante, muito grande, muito complexo da cirurgia plástica, esses problemas. Eu acho que nós vamos assim organizar num futuro próximo uma abordagem só disso, né? Então, só respondendo para essa pessoa, assim, vou responder em espanhol, porque se ela diz que já não entende muito bem o nosso idioma, né? Doutor, não entendo muito o que disse porque estou em Uruguai. Bueno, assim, usted ya ha sacado parcialmente el producto. En general no se puede sacar todo, es imposible, pero si tienes o si sigues con proceso inflamatorio, con dolor, con deformidad o con algún otro síntoma, hay que buscar una mejora. Muchas veces se puede hacer una vez más el tratamiento y sacar un poco más. Utilizamos un láser intralesional. Así es que mi sugerencia es volver a hablar con tu médica. Y bueno, desde luego aquí en Porto Alegre estamos a vuestra disposición. Espero que ahora sí te salga un poco más claro, ¿no? Muito bem. Márcia, doutor Alberto, sem dúvida melhor. Como é bom ter amigos, né? Com certeza, a Ana, querida, melhor cirurgia. Não sou nada disso, né? Muito bem. Então, vamos descansar. Eu agradeço a participação de todos, né? Nós procuramos fazer essa live a cada semana.
sempre buscando um assunto atual, né? Muitas vezes um assunto difícil ou polêmico, e a ideia é esclarecer. Tá? E aqui em Porto Alegre, né, no consultório, a gente está à disposição, né? E, lembrando que sim, que realmente é um prazer poder compartilhar com vocês. É muito legal ver que as pessoas ficam com perguntas, e acho que isso, claro que toma tempo, não só nosso, mas de vocês, mas o importante é que se vocês ficaram um pouquinho de dúvidas, valeu a pena, e se vocês, enfim, têm novas dúvidas, a gente está aí à disposição. A Beatriz, com quem eu trabalhava no Rio de Janeiro, durante 5 anos operei no Rio de Janeiro, é uma querida amiga, né, excelente, ajudava a cuidar dos nossos pacientes também. Doutor, continua operando no Rio de Janeiro? Não opero mais no Rio de Janeiro, eu opero somente agora aqui em Porto Alegre, e acho que muitos que estão participando sabem, também sou médico no exterior, então além de operar também no exterior, na Europa, a gente dá aulas em vários países, né, e às vezes não dá para abraçar o mundo, então a gente vai selecionando e buscando sempre qualidade de vida, né? Então, fica um abraço para todos, fica um agradecimento de coração para todos. A gente vai voltar a se encontrar numa próxima oportunidade. Lembrar que essas lives elas ficam gravadas tanto no nosso Instagram como no canal do YouTube, então vocês podem rever, podem sugerir novos temas, podem criticar, podem mandar dúvidas, e essa é, de alguma maneira, a nossa intenção, né? Esclarecer e levar uma informação ética, científica e com bom senso, né? Fábio, chegou agora, Fábio, um beijo. Tá? Dr. Javier, um abraço, meu querido amigo, meu querido colega, aluno, e suerte e sucesso sempre, né? Então, um beijo para todos e até a próxima, tá bem? Tchau, tchau.